hoje o seu caderno e aquela canetinha que você tem guardada lá naquela gavetinha. E desde o primeiro dia da sua convenção cristã, e vai anotando aí todas as promessas e profecia que o Senhor já lhe deu. É isso mesmo. Anota, circula e apresenta para o papai. Diga: olha, Jesus, está escrito. O Senhor me prometeu, o Senhor falou, o Senhor levantou vasos na terra. Eu sei que o tempo é teu, que a hora é tua, que o momento certo é teu, mas eu estou na espera e eu não vou desistir. Minhas queridas e meus queridos do Pão Diário, bom dia, vocês estão bem? Você que está tomando o seu cafezinho agora, muito obrigado. Sinta-se abraçado, eu sinto daqui o cheiro de café suave aí na sua casa. E você que está levantando agora neste domingão, hein? Preguiça, né? Espreguiçando aí o corpite. Ô, Glória, levanta, viu? Levanta que Papai do Céu hoje ele quer te usar. E Deus hoje está liberando uma bênção para a tua vida sentimental. Especificamente para aquelas que já estão desacreditadas do amor. Mas quando falamos de bênção sentimental, inclui a bênção sentimental de matrimônios, inclui a bênção sentimental patriarcal, inclui a bênção sentimental familiar. Mas veja o que disse Deus e cumpriu e aconteceu na vida do nosso irmão Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 25, verso 1, somente diz assim: Abraão se casa outra vez. Quem foi que te disse, minha querida, que você não pode casar outra vez? Se você não quiser, você não casa. Mas se Deus tem promessa e Ele já falou que no determinado tempo você vai casar, é porque você vai casar. Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura. Abraão fica viúvo de Sara, mãe de Isaque, com seus 134 para 135 anos de idade, e Deus lhe dá Quetura, pouca mencionada na Bíblia, mas uma mulher foi enviada até ele, separada, chamada Quetura, que significa incenso ou perfume. E por que Deus tinha que dar uma mulher que simbolizava o incenso? O incenso porque ali ia exalar aquele bom termo, aquele bom perfume na vida do velho. E segundo, o perfume gostoso que traria para ele o desejo, a vontade, o abraço, a singeleza, e representasse que estava vivo com aquela borrifada nas narinas de Abraão. Como o Senhor há muitos anos atrás tinha falado para ele que ele seria pai de multidão, Quetura lhe dá 3 filhos e deu-lhe a luz a Zirá, a Jaxá, a Medan e Midian, ou seja, 4 filhos ela lhe dá. Se eu não me engano, Abraão se torna pai de 8 filhos, onde o da promessa ali era Isaque, também Ismael foi um dos seus filhos. Mas o que tenho eu, missionária Alessandra, com Isaque, com Abraão, com Quetura, com Sara? Porque há pessoas com as suas vidas sentimentais, espiritualmente amarradas. Muitas delas são por opção de não casarem, de não terem mais desejo de contrair matrimônios. Pelos olhos da ótica natural, Abraão já estava um senhor,
Hoje, na nossa linguagem, caduco. Ele ia casar para quê e por quê? Primeiro tópico, porque Deus não queria que ele ficasse só. Para não se entristecer e culpar a Deus. Ah, Senhor, o Senhor me tirou Sarinha. Hoje eu não tenho mais com quem conversar, não tem ninguém para tomar um chá no final da tarde, mas o Senhor disse que eu seria pai de multidão. E Deus lhe dá essa segunda esposa, chamada Quetura, na Bíblia, que lhe dá 4 filhos, para que no termo das entrelinhas cumprisse toda a promessa de Deus na vida dele. Ou seja, ele tem Isaac com Sara, teve Ismael com Agar. Agar não foi esposa, foi uma das concubinas dele, né? Uma senhora que servia a Sarai. E ele casa novamente. Irmãos, você pode refazer sua vida do jeito que você quiser, mas só que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Mesmo que você tenha casado com pessoas erradas, Deus, no tempo oportuno, Ele vai tirar essa pedra, ou vai tirar esse vaso, ou essa vasa, que não está alinhado no propósito do Senhor, para que se cumpra na terra o princípio que Deus te falou. Lembra de Jacó? Jacó casa com Lia, mas Jacó estava apaixonado e quis também Raquel. Deus permitiu. Tiveram filhos, mas Raquel fica no meio do caminho. Por quê? Porque o alinhamento, a prometida, a costela que era feita para Jacó se chamava Lia. E Lia foi a mulher designada por Deus. Quantas pessoas hoje casaram e se dão em casamento, tortamente falando, e lá na frente Deus separa, Deus tira. Por quê? Porque não era o alinhamento, não era o propósito de Deus de você com aquela pessoa, irmãos. Ah, tá dizendo que o meu casamento não foi designado por Deus? Foi. Até pode ter sido designado por Deus. Mas quando um dos dois vem a sair ou a romper da relação, ou Deus tira por algum propósito, e a pessoa não está alicerçada com o princípio que Deus tem para você, que Ele usa das armas que Ele quer, porque Ele pode e Ele faz, é porque Deus está vendo o seu futuro. Deus sabe que você não vai suportar ficar só. Foi o que aconteceu com Abraão, passou pela viuvez, criou seus filhos, ficou velhinho e Deus lhe deu essa senhora chamada Quetura, essência ou perfume, e tiveram filhos novamente. Você vai voltar a sorrir de novo. Eu não quero me casar, missionária, já sofri demais com o meu matrimônio anterior. Mas se você tem promessa de Deus, e se você quiser, Deus vai amadurecer e vai liberar e vai enviar de conformidade aquela pessoa que está alinhada no propósito do Senhor e alinhado com a sua fé e alinhado com o seu jeito de querer e de pensar. Sabe por que muitas pessoas hoje sofrem, irmão, na vida sentimental? Porque olha a aparência. Eu não posso olhar a aparência? Pode. Você pode olhar a aparência, você pode admirar a aparência, você pode pedir a Deus uma pessoa que seja de conformidade com o que você gosta, com o que você quer, um homem de caráter, mas sempre diga ao Senhor: Pai, eu quero uma pessoa que ame mais a Ti, que obedeça a Ti, que tenha um princípio de Cristo, assim como o Senhor amou a igreja, que o meu prometido ame também a mim. Você percebeu, minha querida, que as mulheres não têm obrigação de amar, mas têm obrigação de respeitar. Quem deve amar, cuidar e proteger é os cavalheiros. Você, homem, falo agora com a nação macharada, em nome de Jesus. Vocês que têm que amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Porque muitos casamentos hoje estão naufragando
estão sem ter motivação, não tem respeito. Por quê? Porque os homens hoje querem estar no lugar das mulheres, querem ser mimados, querem ser surpreendidos, querem que as mulheres o carreguem nos colos. Não são todos, viu? Abrindo aqui um parênteses. Querem que as mulheres carreguem eles no colo, não se dão mais em casamento como antes, né? E para isso, Deus não está cumprindo, e muitas das vezes, a promessa dele na sua vida, porque estão se adiantando ou até mesmo voltando um passo atrás e não querendo mais que se cumpra o que Deus prometeu. Tem um relato de uma irmã que aqui no Nordeste a gente chama de moça velha, né? Ela orava ao Senhor e a oração dela era essa: Senhor Jesus, eu só caso se for com um homem que ele te sirva. Eu não olho para a idade, não olho para o físico e também não olho para a sua aparência. Mas eu quero um homem que ele professe ao Senhor, que seja provedor, que seja cuidador e que zele da tua palavra e que possa me amar e me respeitar. Todos os dias durante anos, eu creio que ela orou uns 20 anos, irmão. E chega uma vigília em uma determinada igreja, ela vai para essa vigília. E quando ela chega lá, chega um carro com alguns convidados que vêm diretamente de fora. E dentro desse carro sai o homem que ela tinha pedido a Deus. No coração dela, ela olhou para aquele senhor e disse: é esse. Quando ele teve oportunidades na tribuna, ele expressou, ele disse: estou aqui para agradecer a Deus que me trouxe de tal canto. Sou fiel à palavra de Deus, sou viúva há tantos anos e quero uma esposa para amar, para cuidar, e sei que ela está neste meio porque Deus falou no meu coração. E ela começou a chorar lá no cantinho dela, né? Isso ela me dizendo, esse testemunho lindíssimo. E ela começou a chorar no coração dela, começou a chorar. E ele entregou novamente o microfone ao pastor local. E no final da vigília teve aquela cumprimentação, teve aquele café abençoado. E ele, dirigido por Deus, foi até ela. E olhou bem dentro dos olhos dela e disse: você sabia que Deus me disse que hoje você estaria aqui? Que eu ia encontrar minha quietura aqui neste lugar? O perfume agradável que eu senti está em você. As mãos suaves que tocam as minhas mãos são as suas. E o cabelo claro que Deus me mostrava é você. Ambos se abraçaram, começaram ali a conversar. 3 meses ficaram noivos, em 6 meses casaram, e para a honra e glória de Jesus eles estão casados até hoje. Ele pastor, né, tinha ficado viúvo como Abraão, pai de 4 filhos já adulto, mora fora daqui do Nordeste do Ceará, e ambos estão casados, irmãos, para a glória de Deus. E ela, uma mulher de Deus, cuida da sua mãe, e Deus une as pessoas quando o seu propósito, o seu pedido está alinhado com o coração de Deus. E Deus não quer ver você triste. Claro que a viuvez, ela dura 40 dias, mas tem aquelas pessoas também que não almejam, que não querem mais contrair matrimônio. Deus responde, Deus abençoa, Deus guarda e Deus lhe respeita. Porque você já passou, não quer mais adquirir ninguém, não quer mais se debruçar para ninguém. Glória a Deus, a sua aliança e o seu casamento é com Cristo. Mas verdadeiramente, o Senhor Jesus, Ele não vai cumprir o que te prometeu, Ele vai. Você não pode passar na frente de Deus pela sua desesperança, muitas das vezes pelos seus desejos carnais, pela sua idade, e querer atropelar as promessas de Deus e se apegar com qualquer prego que você encontra, achando que foi Deus que enviou. Então fica a dica em nome de Jesus. Ele promete, Ele cumpre. Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender.
você que vai nos ver, nos assistir pelo canal do YouTube, você que está pedindo a Deus uma bênção sentimental, Deus vai te enviar. Preste atenção nos detalhes e faça ou crie um código entre você e Deus. Senhor, faça isso, crie um código entre você e Deus vai te dar sinais e você vai identificar e tudo será concretizado. E Jesus tornou Abraão pai de multidão e ele veio já falecer velhos em dias, robusto e abençoado, mas não ficou na solitude da velhice, porque o Senhor preparou para ele um perfume, uma alegria e um renovo com mais 4 filhos chamados Quetura, Espírito Santo de Deus. Que a bênção sentimental, Senhor, passe a seguir esse homem ou essa mulher que almeja refazer a sua vida, mas que ele ou ela tenha paciência e perseverança. E pessoas que estão casadas com pessoas que foram desalinhadas por Deus, por algum propósito, se o Senhor tiver o desejo e a vontade de transformar, transforma. Se o Senhor não tiver, o Senhor também pode remover. Vai limpando os nossos caminhos tortuosos, vai limpando as nossas mentes, meu Pai, mas que tudo que foi falado perante a palavra do Senhor, ela se cumpre. E que muitas de nós tenhamos a paciência e a perseverança de saber esperar e criar código para identificar quando é Deus e quando é a sua carne. O Senhor cumprirá, o Senhor decretará hoje, primeiro dia da semana, o desejo do teu coração. Ele conhece, Ele vê, Ele sabe e Ele conhece as tuas necessidades. Não se apresse, só confie. Não murmure, só ore. Não cobre a Deus, só glorifique. E não diga, Senhor, quanto tempo falta, que Deus conhece o teu tempo. Ele sabe o tempo que você tem que ser forjado. Ele sabe o tempo que você necessita para se desprender do velho eu, para você não vir ferir quem Deus te enviar. Fica na paz do Senhor Jesus, aniversariante do dia, que Deus abençoe grandemente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos nos alegrar, nos aleluiar, porque Deus também, Ele abençoa grandemente alianças, casamento e vida sentimental.